noite, meninas. Passando para na aula subsequente, os povos indígenas na Amazônia, cultura, organização e práticas de saúde. Dentro dessa aula, iremos ver a questão relacionada aos povos originários existentes no nosso estado, dentro da sua cultura, dentro da sua organização e práticas de saúde, em que é necessário falarmos sobre isso para quando a gente fala da biomedicina e a sua relação com a saúde tradicional. Dentro dessa questão, o artesanato e as artes indígenas, elas são importantes, por quê? Porque ela vai representar toda uma expressividade que o povo originário, eles têm. Cada cultura tem a sua arte, tem a sua dança, tem as suas culturas, tem as suas pinturas, né? Tem a sua expressão visual e tem toda a questão em que há necessidade da preservação da sua linguística, da sua educação, da sua transmissão de conhecimento e de saber. Dentro desse artesanato de artes, nós temos aí, como vocês podem ver, os rituais de dança, que envolvem movimentos simbólicos acompanhados de música e instrumentos próprios, típicos de cada cultura. E isso vai refletir na conexão que eles vão apresentar relacionados à questão espiritual, né? Por quê? Porque geralmente as danças indígenas, elas têm uma simbologia, elas têm um significado e elas representam uma passagem das suas tradições. Por exemplo, a dança da menina moça, que é realizada pelos ticuna, ela vai representar a passagem ritualística da fase de vida da adolescente, da menina indígena, quando ela está saindo da fase infantil e entrando na fase da adolescência. A expressão artística também dentro dos saberes ancestrais, dentro das peças que eles trabalham, dos tecidos, da escultura, no qual muitas das vezes esse material é encontrado e retirado da própria natureza, da própria floresta. Como eu venho falando para vocês, a questão da floresta com os povos indígenas, ela é muito significante porque, assim como no filme Avatar, que é um filme espetacular de James Cameron, ela vai representar toda uma simbologia de conexão, né? Então, o povo indígena, assim como o povo lá do Avatar, do filme, eles têm uma conexão com a floresta, por quê? Porque a floresta representa vida para eles, e vida num contexto social, cultural, artístico e expressivo muito grande, porque essas narrativas, essas histórias, esses contos, a forma como eles trabalham o artesanato, a forma como eles fazem a questão do grafismo, que vocês estão vendo aqui, ó, aqui a pintura corporal deles, que é o grafismo, eles têm uma representação simbólica muito grande, por causa, por exemplo, tem grafismo que vai representar a guerra, que vai representar a questão do luto, que vai representar a questão de acasalamento, de casamentos e assim sucessivamente. Essa narrativa oral, a tradição, ela vai contar, ela vai ser passada, ela vai ser colocada de uma forma em que ela vai explicar todo o desenvolvimento daquela tribo, daquela aldeia, daquele povo. Ou seja, a narrativa oral é uma passagem de informação. Como é que nós sabemos disso? Por exemplo, a lenda da Vitória Régia. Como que essa lenda surgiu? Alguém contou, alguém vivenciou, alguém criou. E dentro da nossa cultura, do nosso povo amazônico, os povos da floresta, a questão de transmissão de uma narrativa oral ela é muito importante. Em alguns povos, essa passagem de narração, de contar histórias, ela está sendo quebrada, ela está sendo desvinculada do contexto cultural. Mas nos povos da floresta, principalmente nos povos originários, eles mantêm a cultura viva através dessa oralidade, porque é através dela que eles vão passando os conhecimentos a respeito de plantas tradicionais, de dança, de cultura, de música e assim sucessivamente. E isso é importante por quê? Porque faz com que cada povo contenha a sua cultura em si.
E quando a gente fala de aculturamento dos povos indígenas, da tirada do que é deles, características, principalmente com a questão do contato entre os povos originários, entre eles e a comunidade branca, é aí que entra aquela questão até onde nós, que não somos, entre aspas, né, indígenas, estamos tirando se apoderando dessa cultura. Onde que nós estamos errando e até onde nós estamos influenciando também nas mudanças culturais de cada povo, de cada região. Dentro dessa importância, a linguística em si, a língua indígena, é um fator determinante muito importante, ainda mais quando a gente fala em educação, por exemplo, com a lei que nós estamos trabalhando, com a questão do decreto, em que obriga as escolas ensinarem, valorizarem, integrarem o conteúdo a respeito étnico-racial dos povos africanos e dos povos indígenas, principalmente dentro do contexto educacional, nós podemos ver essa mudança em que está acontecendo, principalmente no resgate da língua materna, no resgate da linguística indígena, como eu falei no vídeo anterior, na aula anterior. Tem povos indígenas que já não falam mais a língua materna, né? A língua originária. E essa linguística, ela é importante fazer esse resgate para o treinamento de professores, no treinamento dos próprios indígenas que vão dar aula, que vão se transformar em professores para dentro para trabalhar com a sua população. Então, a questão do resgate da língua indígena e da misturada com a educação, ela é importante por isso, né? Por exemplo, na UEA, a UEA ela tem uma disciplina no curso de História, se eu não me engano, de Letras, em que ele vai trabalhar também essa questão da linguística indígena. Porque tem universitários indígenas, tem professores indígenas, então a formação para eles é valorizar a cultura, ensinar o português, mas na língua materna. Para quê? Para que se torne tudo uma questão universal. Ah, mas professor, isso daí não tem nada a ver com saúde. Tem tudo a ver com saúde, sim. Por quê? Porque eu não posso deixar de falar, porque a nossa língua, ela tem uma raiz igual, ela tem uma contextualidade igual. E os povos que aqui existiam, cada um tinha a sua linguística, né? Cada um tinha seu modo de transmissão. E isso é importante no fator cultural, por quê? Porque está valorizando o resgate, o modo de vida, a ligação com a espiritualidade, o envolvimento todo da comunidade, principalmente fazendo com que aquelas crianças, aquele adulto, aquele jovem, ele passe a valorizar mais ainda a sua língua materna e não tenha vergonha, porque às vezes acontece, eles ficam com vergonha de falar a língua, achando que as pessoas irão rir deles. E isso daí que é interessante quando a gente fala de educação. Por quê? Porque, querendo ou não querendo, inibe um pouco a comunicação em si, voltado para a saúde, voltado para a nossa área. Quando nós temos um paciente que não fala o português e só fala a língua materna, a comunicação ela fica muito prejudicada. Por quê? Porque essas expressões, essa transmissão da língua, essa promoção de valorização cultural, a gente não tem dentro da saúde, né? Por exemplo, é mais fácil eu aprender a falar em Libras, a me comunicar em Libras, do que na língua ticuna, que até o próprio Google não tem como traduzir uma língua indígena. Se você procura no Google determinada língua materna, linguagem indígena, o Google ele não tem. Ele tem o japonês, ele tem o francês, ele tem o italiano, ele tem todas as outras línguas, menos a língua indígena, a linguística indígena. E esse resgate na educação para a valorização das gerações, das novas gerações, para o apoderamento deles com relação à linguística, ela é bastante importante. E para nós também da área da saúde, é sim importante a gente conhecer pelo menos uma língua indígena,
Por quê? Porque nós vamos ter pacientes, nós vamos ter clientes, nós vamos ter pessoas que vão estar nessa situação em que a comunicação ela é bastante importante. E quando a gente fala de povos originários, temos que considerar e temos que levar que cada um tem a sua particularidade. Assim como nós temos a nossa, eles também têm a deles. Em volta dentro dessa crença toda, né, desse resgate cultural, as crenças espirituais e a visão do mundo, ela também é muito correlacionada. Por quê? Porque envolve a conexão com a natureza, envolve os rituais sagrados, envolve a filosofia ecológica. Aí a gente pega um pouquinho lá na transversal, quando a gente fala de clima e a importância dos povos indígenas para a preservação ambiental, não é à toa. Por quê? Porque a natureza ela representa todos os elementais de conexão, né? Ele tem aquela questão de honra, de respeito, de manter o equilíbrio ambiental, porque ele precisa desses rituais, porque é importante. A natureza ela vai representar toda uma gama de celebração, de ciclo da natureza e assim sucessivamente. Lógico que, né, assim como qualquer povo que precisa comer, e os povos originários não são diferentes, eles precisam sim derrubar para plantar, fazer o plantio dele. Mas eles fazem aquele plantio monitorado, digamos assim. Eles não estão derrubando florestas e florestas e florestas, eles estão fazendo a derrubada para fazer o seu plantio para ter o que comer. Do que adianta manter o tempo todo florestado se não tem de onde tirar, né? Principalmente na plantação da mandioca, precisa de terra. Na plantação de macaxeira, precisa. Na plantação de batata, na plantação de qualquer fruta, precisa ter sim uma derrubada, mas uma derrubada controlada. E quando a gente pega na questão do clima-tempo, com essa relação, e vai fazer um comparativo entre uma madeireira que derruba árvores centenárias, derruba árvores para retirada da madeira, é diferente de você comparar com um povo originário que está fazendo para fazer o seu plantio. E isso acontece também naquelas agriculturas familiares que a gente tem, que a nossa família tem, né? De plantar mandioca, fazer farinha, colher os alimentos da terra. Precisa sim de ter espaço para isso, plantar de uma forma organizada. E a conexão que o povo indígena tem, voltada para o clima-tempo, para a preservação da sua cultura e principalmente na visão ecológica, que ele considera como parte integrante da natureza, é importante a gente considerar isso também. Por quê? Porque a convivência sustentável, ela faz com que eles tenham um habitat. Se derrubar a floresta, onde que eles irão morar? Como é que eles irão sobreviver? Né? Do que eles irão viver, digamos assim? Por quê? Porque é tudo uma questão em que é conectado, é sustentável, é de preservação. Então não tem por que a gente tirar isso das pessoas, né? E quando a gente fala da conexão espiritual, principalmente relacionada ao espírito, a gente não pode deixar de levar em consideração também que a questão de crenças espirituais e visão que se tem de uma questão em saúde, ela está lá dentro do processo saúde e doença, lá dentro do ciclo dos determinantes da saúde, dentro da história natural da saúde, os rituais e as conexões, as visões, elas estão dentro desse processo da gente tentar entender a doença para poder trabalhar a saúde em si. A liderança e governança também ela é um fator importante. Por quê? Dentro da estrutura organizacional de uma comunidade indígena, eles têm toda uma hierarquia, né? As mulheres têm o seu papel, os homens têm o seu papel, as crianças têm o seu papel, e tem a questão das lideranças em si, é uma hierarquia organizada. Eles são políticos, eles são estruturados, não é uma coisa aleatória. Por quê? Tem a liderança tribal, tem a liderança do papel do mediador, tem aquele que toma a decisão,
tem as pessoas que são os líderes, no caso cacique, os líderes tribais, os pajés são líderes tribais, as parteiras são líderes das mulheres. Então, cada um tem o seu papel organizacional que é tomado mediante decisões, que ele vai fazer toda a liderança, toda a estrutura que a aldeia precisa. Eles não vivem desorganizadamente, né? Até mesmo dentro da nossa casa, por exemplo, a gente tem organização estrutural e social. Tem o pai, tem a mãe, tem os filhos. Cada um dentro do seu quadrado, cada um obedecendo uma hierarquia, cada um seguindo uma ordem. E esse papel que é desempenhado pelas lideranças, principalmente as tribais, que no caso é o cacique e o tuxaua, ele tem uma importância relevante com relação aos demais. Eles não vão tomar medidas, não vão tomar decisões sozinhos, eles vão fazer com que haja toda a participação de uma comunidade, se for algo necessário e de benfeitoria para a comunidade em geral. As famílias, a dinâmica do parentesco, né, papéis comunitários, estrutura familiar e solidariedade, que no caso vocês podem ver aqui que os papéis comunitários, a estrutura familiar e a solidariedade, ela leva na dinâmica de parentesco e na comunidade. Cada um tem o seu papel em comum, né? Cada um tem a sua formação, cada um vai ter a sua significância, cada um vai ter a sua distribuição. E, digamos assim, vendo o papel feminino impactante na sociedade, as mulheres indígenas, elas têm os papéis a executar, além de ser apenas mãe. Elas têm aquela organização de organizar quem vai cuidar das crianças, organizar quem vai para a roça, organizar a questão das danças, do ritual. Então, elas têm um papel importante, elas são lideranças natas também dentro da comunidade em si.